Olá, meu nome é Bertrand Aron e hoje eu vou estar partilhando com você um estudo bíblico cujo tema é o custo do discipulado. Hoje eu vou estar lendo Lucas 14:33. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. O texto de hoje nos trata da seriedade, da observância de seguirmos a Cristo. Esse plano de você seguir a Cristo é algo que você deve pensar com bastante seriedade, sentar, se possível, com uma pessoa mais experiente, um cristão experiente, para ele te explicar o, o dia a dia de um cristão, quais são algumas das atitudes que ele tem que deixar de tomar, porque a Bíblia fala que onde há multidão de conselheiros, aí há sabedoria. Hoje nós vamos falar também sobre aquele versículo bíblico em que o homem que se entrega a Jesus, ele é comparado a um homem que vai construir uma torre ou um rei que vai entrar numa guerra. Porque quando ele for fazer essa coisa, ele não pode. Não é que ele não pode, ele não deve desistir no meio do caminho. E caso ele desista, as pessoas ao redor vão sempre estar falando: olha aquele fracasso, olha aquela coisa negativa, olha aquela coisa que não deu certo ali. Então, o homem, antes dele tomar a sua decisão de seguir a Cristo, ele deve planejar antes para que ele não seja apenas levado pela emoção. Essa decisão de seguir a Cristo deve ser uma decisão pensada com bastante seriedade, para que a pessoa realmente abandone os seus maus hábitos. A vida cristã, a vida com Jesus, ela é uma vida próspera, ela é uma vida feliz. Porém, ela é uma vida em que você tem que abdicar de certos hábitos que você normalmente poderia estar habituado a fazer. E abdicar desses atos, você vai abdicar por motivos, não porque simplesmente alguém está te mandando, mas por motivos maiores, que seria o novo coração. Muitas pessoas têm determinadas atitudes porque elas aprenderam a ser assim, porque o mundo ensina assim, sabe? A crueldade da vida leva as pessoas a serem egoístas, rancorosas, duras, mesquinhas e por aí vai. Só que quando você vai seguir uma vida com Cristo, muitas vezes você se depara com situações negativas, violentas, injustas, e você, como servo de Cristo, a sua atitude deve ser uma apenas: a decisão correta, de uma forma honesta, de uma forma direta. Algumas vezes as pessoas podem interpretar isso de forma errada, porém aí que entra o discipulado mesmo, porque o discipulado ele vai te ensinar a forma de proceder no meio dessas situações e vai te ensinar a como agir de acordo com a mentalidade de Cristo. O Jesus ele fala que você não pode ser discípulo dele se você não fizer determinadas coisas, se você não se negar, se você não carregar a sua própria cruz, se você não colocar Deus em primeiro lugar, como Deus, né? Você tem que saber que Deus é o seu Senhor e adorar Ele em primeiro lugar, né? Tem muito cristão que só tipo assim vai para a igreja, serve a Deus, gosta daquilo,
mas é muito aberto em falar que adora outras coisas. Eu acredito que essa pessoa ela tem que entender que adorar é somente a Deus, né? Você como cristão, você deve adorar somente a Deus. Algumas pessoas chegam a ser mais radicais em até falar assim, quando elas estão falando sobre determinada coisa, né? Ah, eu adoro comer chocolate. Aí outros cristãos mais assim, não é nem questão radical, é só uma questão de mentalidade, para você entender o poder das suas palavras, né? Entender até onde vai o que você está dizendo, né? E você realmente saber o que você está falando com precisão. Então, o discipulado do hoje o que nós estamos falando é a respeito da decisão da pessoa quando ela decide seguir a Cristo e depois que ela segue a Cristo, o preço que ela deve pagar para que ela aprenda a ser um discípulo de Cristo, né? Não adianta só você querer ser, você tem que ter a intenção de querer ser um discípulo de Cristo e depois entender que é um percurso, é um caminho, é uma mudança, é uma transformação contínua que você vai ter quando você estiver andando com Cristo, com o Espírito Santo de Deus. Então, eu recomendo fortemente que você tire um tempo, diariamente, para que você tenha uma vida com Cristo, para que você pague o preço de um discipulado. Meu nome é Bertrand Aron e espero que esse vídeo tenha sido uma bênção para a sua vida.